Suspeitos de executar médicos no Rio de Janeiro são encontrados mortos. Mortes teriam sido realizadas a mando do Tribunal do Crime. E você vai ver também. Preço da cesta básica cai em 14 das 17 capitais pesquisadas. Em meio ao alto endividamento, retiradas da poupança chegam a quase 6 bilhões de reais em setembro. O parlamento russo se prepara para discutir revogação de tratado que proíbe testes nucleares. E ainda, negociações de acordo Mercosul-União Europeia avançam. Proteção ao meio ambiente está entre os desafios. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 3 minutos, quase 4, pelo horário de Brasília. Ótima tarde, Dani, e boa sexta-feira. Ótima semana, né? Boa sexta-feira para nós, não é, Kleber? Ótima tarde para você e para você, é claro, que nos assiste. Vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo hoje? E olha só, a polícia encontrou os corpos de traficantes que são suspeitos de matar os 3 médicos paulistas no Rio de Janeiro. Os corpos foram localizados dentro de 2 carros na zona oeste da capital fluminense. Foram encontrados 4 corpos de traficantes que são suspeitos de executar os 3 médicos e deixar um 4º ferido no Rio de Janeiro. Os corpos estavam dentro de 2 carros que foram localizados na zona oeste da cidade. Eles foram encontrados pela Delegacia de Homicídios com o apoio da inteligência da polícia. 3 estavam dentro de um carro na rua Abrão Jabor, nas proximidades do Rio Centro, e outro no 2º veículo, na Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão, na Gardênia Azul. A polícia já confirmou que 2 dos 4 mortos são suspeitos de terem participado do ataque a tiros contra os médicos. Os médicos foram alvo de um ataque a tiros durante a madrugada desta quinta-feira na orla da Barra da Tijuca. Além das 3 vítimas que morreram, um 4º médico foi baleado e está hospitalizado. A principal linha de investigação da polícia é a de que os médicos foram baleados por engano. Uma das hipóteses é a de que os traficantes tinham como alvo um miliciano da região de Jacarepaguá, que se parece com uma das vítimas. Segundo as apurações, o verdadeiro alvo seria Tailon de Alcântara Pereira Barbosa, que é filho de Dalmir Pereira Barbosa, apontado como um dos principais chefes de uma milícia que atua na Zona Oeste. E lideranças do Comando Vermelho estariam contrariadas com a repercussão do caso, já que inocentes acabaram mortos. A polícia ainda não descartou outras linhas de investigação. E o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, disse nesta sexta-feira que não tem cabimento uma facção cometer um crime e ela mesma resolvê-lo. Capelli ressaltou que não é a lei da selva e o inquérito vai continuar. E mudando de assunto, o Banco Central informou que em setembro quase 6 bilhões de reais saíram da poupança. As retiradas acontecem em momento de juros e endividamento relativamente altos. As retiradas nas cadernetas de poupança superaram os depósitos em 86 bilhões de reais entre janeiro e setembro deste ano. Mas, apesar de alta, o Banco Central informou que a evasão de recursos da poupança ficou menor na comparação com o mesmo período do ano passado, quando 91 bilhões de reais deixaram a modalidade de investimentos. De acordo com a instituição, no acumulado do ano, os depósitos somaram 2 trilhões 810 bilhões de reais. Já as retiradas foram de mais 2 trilhões e 900 bilhões de reais. Segundo o Banco Central, somente no mês de setembro, os saques da poupança somaram 5 bilhões e 830 milhões de reais. Com isso, foi registrada queda em relação ao mesmo mês do ano passado, quando houve a saída de 5 bilhões e 900 milhões de reais. A retirada de recursos da caderneta de poupança acontece em um cenário de juros ainda relativamente altos, apesar de 2 quedas consecutivas na Selic para 12,75% ao ano. Outro fator é que os indicadores também mostraram que o endividamento da população segue elevado. Economistas informam que o retorno da poupança tem perdido para outras aplicações em renda fixa, como o Tesouro Direto, em CDBS e também CDIS, que registraram melhor desempenho.
E o preço da cesta básica caiu em setembro na maioria das capitais pesquisadas. Florianópolis, em Santa Catarina, foi a cidade que apresentou o maior custo. O preço da cesta básica de alimentos caiu em 14 das 17 capitais do país no mês passado. As maiores quedas aconteceram em Brasília, Porto Alegre e Campo Grande, enquanto as principais elevações foram registradas em Vitória, Natal e Florianópolis. Florianópolis foi a capital onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou o maior custo, R$ 747,64, seguida de Porto Alegre e São Paulo. Os menores valores foram registrados em Aracaju, com a cesta a R$ 532,34, seguida por João Pessoa e Recife. No acumulado dos 9 primeiros meses do ano, o custo da cesta básica caiu em 12 capitais, com destaque para as quedas em Goiânia, Campo Grande e Brasília. Já as maiores altas foram registradas em Natal, Aracaju e Recife. Entre os produtos, o preço da carne bovina de primeira caiu em 15 das 17 capitais pesquisadas. O do leite integral e da manteiga registraram queda em 14 cidades e do feijão carioquinha diminuiu em todos os locais onde a pesquisa foi feita. Já o preço do arroz agulhinha aumentou em 15 das 17 capitais pesquisadas. E agora é 1h09 pelo horário de Brasília desse dia 6 de outubro, mais conhecido como o quinto dia útil do mês. Para muita gente, dia de pagamento, não é, Kleber? Com certeza, dia que muita gente fica feliz, né? Pois é, mas dia também de pagar conta, pagar os boletos. E para alguns, muitos dos boletos são de compras que foram parceladas, principalmente no cartão de crédito. Essa modalidade de pagamento é a mais usada no comércio. Um levantamento feito pela CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, mostra que quase 90% dos varejistas dependem do parcelamento no cartão para vender. É verdade. E essa nova pesquisa da CNC reacende o debate sobre o parcelamento do cartão, já que a conta por esse uso maciço um dia chega e ela, aliás, já chegou. Os juros do cartão atingiram 440% ao ano. E a pergunta que o sistema financeiro faz hoje, é como manter o parcelamento e, ao mesmo tempo, diminuir o risco de endividamento. E é o que nós vamos procurar a resposta na nossa entrevista de hoje. Para falar então sobre o assunto, a gente conversa agora com o analista de mercado, Gabriel Bassotto. Boa tarde, Gabriel, seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Olha, Gabriel, a CNC apresentou um levantamento para o Ministério da Fazenda defendendo a manutenção do parcelamento sem juros até como sendo vital. Essa questão pode ser considerada de vida ou morte para o varejo. Hoje o comércio depende muito dessa modalidade de pagamento, como mostra a pesquisa? Exato, é realmente uma questão estrutural de todo o varejo. Se a gente considerar, né, que não existe somente o varejo grande, daquelas empresas que podem absorver ou podem repassar o custo para o consumidor de forma tranquila, mas também existem os varejistas de médio e pequeno porte, e que se eles não conseguem vender em grande escala igual as grandes varejistas, eles têm que compensar de alguma forma para conseguir atrair ali o consumidor. Então, o que a gente percebe é que até mesmo para os varejistas de médio e pequeno porte, que eles utilizam essa ferramenta de parcelamento sem juros. Então, com certeza, né, se isso fosse revisto e fosse proibido de alguma forma ali o parcelamento sem juros, isso poderia impactar em cheio a operação desses pequenos varejistas. Então, no final das contas, é preferível, né, que eles absorvam esse custo para si, reduzindo a margem de lucro, que é verdade que já não é muito alta, mas é preferível que ainda seja feito dessa forma do que você repassar esse custo, né, em parcelamento ali com juros para o próprio consumidor. Porque aí se a gente já entende, né, que o mercado já está muito ruim para os clientes, né, que os clientes já estão endividados, grande parte da sua renda mensal já está comprometida com o serviço de dívida e tudo mais, então você ainda encarecer esses produtos traria um impacto ainda muito maior. Então, com certeza, a decisão foi correta, né, de continuar permitido esse parcelamento sem juros. No final das contas, os dois lados saem ganhando. Tanto ali os clientes que podem continuar fazendo as suas compras ainda nessa modalidade, como também ali os varejistas que não vão ser tão impactados com uma queda de demanda profunda.
E por falar no endividamento, Gabriel, a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, que também foi feita pela CNC, apontou que a proporção de famílias que não têm condições de pagar as dívidas atingiu 12,7% em setembro, um recorde da série histórica desse indicador. O programa, então, Desenrola Brasil vai ser suficiente para trazer todos esses consumidores de volta ao crédito? Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Bom, essa realmente é uma boa questão que a gente tem que entender melhor, porque talvez no curto prazo a gente pode até sim ter um impacto de conseguir recuperar um pouco desses consumidores, afinal de contas eles não estão com nomes mais sujos, né? Então eles vão conseguir ter acesso ali ao mercado, conseguir fazer algum empréstimo no banco, algo do tipo. Só que apesar de ter sido realmente um fator de curto prazo, o que a gente entende é que para o médio e longo prazo talvez a questão não seja tão sustentável assim. Porque se boa parte desses consumidores estavam endividados, gastam, comprometem grande parte da sua renda mensal a serviço da dívida e tudo mais, então a gente percebe que mesmo que no curto prazo eles consigam de novo acessar o mercado financeiro, mas se eles não têm capacidade de pagar a sua própria dívida que eles forem adquirir aí nessas próximas compras, mais cedo ou mais tarde eles vão voltar a ter problemas em relação ao crédito e, consequentemente, o banco também não vai gostar de fazer ali o empréstimo para essas pessoas. E até pegando especificamente os bancos que a gente tem observado nos últimos resultados, é que quase todos eles, né, é quase unânime em todos, que não é hora de você expandir muito crédito para o mercado, porque sabe que agora ainda, com juros muito altos e toda essa questão macroeconômica no Brasil e no restante do mundo, com taxas, né, monetárias bem restritivas, faz com que a inadimplência suba muito. Então, os próprios bancos, né, mesmo que os clientes possam voltar a acessar no curto prazo esse mercado por questões ali de ter o seu nome limpo, mas os próprios bancos não têm agora tanto interesse em aumentar a expansão de crédito, de expandir o crédito para essas pessoas, porque eles sabem que a inadimplência não iria compensar essa entrada. Então, é um efeito assim, de curto prazo para tentar recuperar alguma coisa, mas ao mesmo tempo não é nada assim, tão profundo, tão sustentável, analisando mais para o médio e longo prazo. A educação financeira ela é extremamente necessária na luta contra a inadimplência. A gente acaba de conversar então com Gabriel Bassotto, que é analista de mercado financeiro do Simpla Club. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Até mais. Até mais. E veja a seguir, Parlamento russo se prepara para discutir revogação de tratado que proíbe testes nucleares. E ainda, negociações do acordo Mercosul-União Europeia avançam. Proteção ao meio ambiente está entre os desafios. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h17, 18 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias desta sexta-feira para você. E olha só, em apenas 5 dias, São Paulo acumulou quase a totalidade de chuva prevista para outubro. No primeiro dia do mês, foi registrado um maior acúmulo pluvial. Com apenas 3 eventos de chuva em 5 dias, a cidade de São Paulo já acumulou cerca de 88% da média de chuva normal para o mês de outubro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, entre 9 horas da manhã do dia 1 até 9 horas da manhã do dia 5 de outubro, a estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista, acumulou 111,6 milímetros de chuva. E a média normal de chuva para outubro em São Paulo é de 127 milímetros. Na manhã do domingo, primeiro dia de outubro, o acumulado foi de 58 milímetros e outros 40,2 milímetros registrados no começo desta quinta-feira, 5 de outubro. A média normal de chuva para outubro em São Paulo é de 127 milímetros, segundo cálculos do Instituto Nacional de Meteorologia, para o período de 30 anos, entre 1991 e 2020. Com a chuva desta quinta-feira, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura registrou 21 pontos de alagamento na cidade de São Paulo até às 5 horas da tarde. E por falar em chuvas, o estado de Santa Catarina está em alerta. A previsão é de mais tempestades até domingo. Existe, inclusive, risco de inundação, principalmente no Vale do Itajaí. A repórter Michele Veiga traz mais informações direto de Santa Catarina.
Voltando a falar sobre a situação das chuvas aqui no estado de Santa Catarina, pelo menos a condição meteorológica deu uma melhoradinha, a chuva deve ser mais espaçada durante a semana, mas ainda há áreas de risco em todo o estado. A Defesa Civil está trabalhando fortemente sobre isso. E eu vou conversar agora com o Fred Gomes, ele que é presidente do Colegiado da Defesa Civil do estado. Fred, vocês tiveram uma reunião pela manhã, deu uma melhorada nos modelos, mas ainda a situação é de alerta. Situação de alerta, me cumprimento a todos que nos assistem, sim, Michele. É de alerta ainda, a gente tem um grande volume de chuva ainda para acontecer no estado, em todas as regiões do estado. Ela já foi pior, então a nossa situação, pela previsão, ela já foi muito pior. Então a gente tem um volume considerável que requer, sim, um estado de atenção. Os municípios todos estão mobilizados, né? Até um pedido do governador Jorginho Melo, mas cada um tem a sua característica. A região do Vale, da Serra Catarinense e também a região de Floripa já chama a atenção porque quarta-feira teve muita chuva. E o resto do estado fica aí constante alerta, trocando informações. Nosso estado é um estado que não é tão grande, né? Mas ele tem aí suas características regionais, né? Começamos aí lá no extremo oeste, com uma chuva mais forte, vento e até granizo. O meio oeste teve um volume o Vale do Itajaí teve um volume de chuva bem considerável, inclusive já tem algumas famílias que estão utilizando do abrigo provisório, já habilitado pelos municípios, mas consigo te dizer com toda a certeza de que os municípios eles estão preparados, eles estão trabalhando a questão da mitigação de risco para que o cidadão não sofra tanto caso venha esse volume e essas chuvas, principalmente, Michele, a gente fala muito na questão dos rios, para que de repente esses rios eles não saiam da calha. É claro que tudo isso depende muito do volume de chuva que vai acontecer, mas é como eu te falei, a previsão ela já foi muito pior. Agora está um pouco melhor, porém ainda num estado de alerta bem forte. Então, tá certo. Obrigado pelas informações. A gente continua acompanhando essa situação aqui em Santa Catarina, trazendo as informações ao longo da programação. Com informações de Criciúma para a Rede TV, repórter Michele Veiga. Muito obrigada, Michele, pelas suas informações sobre esse alerta que foi emitido para o estado de Santa Catarina. E a gente traz agora os destaques internacionais. O parlamento russo vai discutir o fim do tratado que proíbe a realização de testes com armas nucleares no país. O acordo foi elaborado em 1996 e assinado por 187 países. Mais de 5.000 unidades básicas de saúde, além de escolas e locais de grande circulação de pessoas, estão envolvidos na campanha de multivacinação do governo paulista. O objetivo da ação da Secretaria de Estado da Saúde é verificar as carteiras das crianças e adolescentes até 15 anos de idade nos 645 municípios de São Paulo. E assim, aumentar as coberturas de todas as vacinas do calendário básico, com a atualização das doses nas carteiras de vacinação. Serão disponíveis. O presidente do parlamento da Rússia, Vyacheslav Volodin, afirmou nesta sexta-feira que os legisladores do país devem discutir em breve a revogação do Tratado de Proibição Completa dos Testes Nucleares. A afirmação foi feita após o presidente Vladimir Putin anunciar que a Rússia testou uma arma nuclear de nova geração. Estima-se que os russos tenham o maior estoque mundial de ogivas nucleares. Para justificar a decisão, Volodin afirmou que a situação no mundo mudou e que Washington e Bruxelas desencadearam uma guerra contra a Rússia. Ressaltou ainda que a discussão acontecerá na próxima reunião do Conselho. Na quinta-feira, Putin indicou que o país poderia deixar o tratado, já que os Estados Unidos não ratificaram o acordo. O Tratado de Proibição Completa dos Testes Nucleares foi elaborado em 1996. Ao todo, 187 países assinaram o acordo, sendo que 178 ratificaram, entre eles Rússia, Brasil e membros da União Europeia. Dos países que assinaram o acordo, 18 não o ratificaram. Nesta lista, além dos Estados Unidos, estão a China, Coreia do Norte, Índia e Israel. Seguindo com os destaques internacionais, as negociações do Tratado de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia avançaram após 2 dias de reuniões presenciais em Brasília. Segundo fontes do Palácio do Itamaraty, as negociações entre os diplomatas brasileiros e europeus
teve um progresso muito positivo nas conversas que ocorreram nesta semana com o governo e os negociadores, que saíram satisfeitos com os resultados e o ritmo das conversas acelerado. A partir de agora, as reuniões serão semanais e por videoconferência. De acordo com embaixadores europeus, as conversas foram construtivas e houve bom progresso na compreensão das necessidades e restrições de ambas as partes. Vários líderes europeus já se manifestaram publicamente a favor do acordo, que começou a ser negociado há mais de 20 anos. Uma nova reunião presencial foi marcada inicialmente para o dia 30 de outubro, também a ser realizada no Brasil. E olha só, entre todos os prêmios Nobel que foram anunciados nesta semana, sem dúvida o da Paz sempre é o mais aguardado. E neste ano a escolha ainda terá uma característica muito especial. Isso porque a vencedora não vai poder receber em mãos, né, Dani? Pois é, isso porque ela está presa, condenada a 10 anos. Trata-se da iraniana Narges Mohammadi. A escolha se deu por causa da luta contra a opressão que as mulheres sofrem no Irã. Por isso, inclusive, ela perdeu até a liberdade, mas ganhou o Nobel e o respeito de todo mundo. Vamos conferir. A presidente do Comitê Norueguês do Nobel afirmou que a ativista e jornalista de 51 anos foi premiada por sua luta contra a opressão das mulheres do Irã e por sua luta para promover os direitos humanos e a liberdade para todos, e pediu ao governo iraniano a libertação de Mohammadi. Se as autoridades iranianas tomarem a decisão correta, vão soltá-la, para que ela consiga estar presente para receber essa honraria, que é o que esperamos realmente. Mohammadi dedicou sua vida à defesa dos direitos humanos em seu país, opondo-se à obrigatoriedade do véu ou à pena de morte e sendo repetidamente detida e encarcerada por isso. Ao saber da notícia, a família da ativista declarou que este é um momento histórico para a luta pela liberdade no Irã. O prêmio inclui uma medalha de ouro, um diploma e uma quantia de 11 milhões de coroas suecas, equivalente a 5 milhões de reais. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigado e até mais.